Eles me jogaram fora como se eu fosse o lixo que varrem das ruas de Lisboa depois da chuva, deixando-me apodrecer no esquecimento enquanto brindavam à saúde com vinhos do Douro. Eu era o filho pródigo que nunca voltou, o fantasma que assombrava as festas de família sem ser convidado, e eles riam, achando que o silêncio era a melhor vingança. Mas e se eu disser que o velho, com sua voz rouca de quem fumou quadro de cigarros à beira do Tejo, deixou uma bomba relógio que explodiria não só suas mentiras, mas suas almas podres? Eu me lembro do dia em que tudo começou a desabar como as pedras antigas das muralhas de Óbidos, rachando devagar, mas inexoravelmente. Era uma tarde de verão em 2022, o ar pesado de sal e sardinha grelhada subindo das ruas estreitas de Alfama. Eu tinha 28 anos, recém-formado em Direito na Universidade de Lisboa, com um diploma que cheirava a tinta fresca e ambição mal disfarçada. Meu nome é João Mendes, e naquela época, eu ainda acreditava que o sangue que corria nas minhas veias era o mesmo que unia a família, uma teia de tias tagarelas, tios de bigodes grisalhos e primos que disputavam heranças como cães famintos por um osso. Mas o sangue mente, e a família mente mais ainda. Meu avô, Manuel Mendes, era o patriarca daquela casa em Belém, com suas paredes azulejadas contando histórias de navegadores e impérios perdidos. Ele me criara depois que meus pais morreram num acidente de carro nas curvas traiçoeiras da Serra da Arrábida, um caminhão de frutas que derrapou na chuva, e pronto, o mundo acabou para mim aos 10 anos. O avô me pegou nos braços, com cheiro de tabaco e mar, e jurou que eu seria o herdeiro de tudo, a casa, o pequeno armazém de vinhos no cais do Tejo, os segredos que ele guardava como garrafas envelhecidas no porão. Tu és o meu sangue puro, João, ele sussurrava nas noites de insonia, enquanto o sino da torre de Belém badalava ao longe. Os outros. Eles são lobos disfarçados de cordeiros. Eu nunca entendi o que ele queria dizer com aquilo. A família era grande, minha tia Rosa, a viúva histérica que comandava as reuniões com punho de ferro e lágrimas de crocodilo, o tio António, o irmão do meu pai, um comerciante de peixe no mercado da Ribeira que cheirava as camas e dívidas, e os primos, uma matilha de invejosos que babavam por cada centavo. Eles vinham nas festas de São João, acendendo fogueiras e dançando ao som de fado melancólico, mas eu via nos olhos deles o brilho da cobiça, como o reflexo do sol no rio quando está prestes a afogar um homem. O funeral do avô foi o primeiro golpe. Ele morreu em silêncio, como um vinho que azeda devagar, de um câncer que roía seus pulmões como as ondas roem as falésias da costa vicentina. Eu estava em Lisboa, terminando o estágio num escritório de advogados no Chiado, quando o telefonema veio. Tia Rosa, com voz trêmula mas calculada, vem depressa, João. O teu avô. Ele partiu. Partiu para onde? Para o céu dos justos, ou para o inferno das mentiras que ele carregava? Eu peguei o trem na estação do Rossio, o coração batendo como o martelo de um ferreiro, e cheguei à casa em Belém com o sol poente tingindo o Tejo de sangue. A casa estava lotada, parentes que eu mal reconhecia, vizinhos com pratos de bacalhau à brás e pastéis de nata, o padre da paróquia abençoando o caixão com água benta que cheirava a mofo. Eu entrei, e o ar parou. Tia Rosa me abraçou primeiro, um abraço de espinhos disfarçados de rosas, murmurando, pobre João, o último da linhagem. Último. Eu era o neto, o sangue direto. Mas quando o testamento foi lido na sala de jantar, com a mesa de carvalho rangendo sob os copos de Porto, o mundo rachou. O advogado, um homem magro com óculos de ar dourado, tossiu e leu, à minha neta Maria e aos meus sobrinhos António e Rosa, deixo a casa em Belém e o armazém do Tejo, divididos igualmente. Nada para mim. Nem uma palavra, nem um tostão. Eu me levantei, a voz saindo rouca como a do avô, isso é um erro. Ele prometeu tudo a mim. Tia Rosa riu, um riso que cortava como faca de cozinha, promessas de moribundo, João. O teu avô estava senil. Esquece isso. Esquecer. Como se eu pudesse apagar as noites em que ele me contava histórias de contrabando nos anos da ditadura, de como esconder o ouro de Salazar nas caves da família. Saí dali cambaleando, o Tejo rindo de mim com suas águas escuras. Liguei para o advogado no dia seguinte, ele gaguejou, disse que o testamento era recente, alterado semanas antes da morte. Alguém o convenceu, Sr. Mendes. Mas está legal. Convenceu. A palavra queimava como aguardente na garganta. Eu voltei à casa uma semana depois, sob pretexto de pegar minhas coisas, as poucas caixas de livros e roupas que o avô me dera. A porta estava trancada, e tio António gritou da janela, não há nada para ti aqui, rapaz.
vai-te embora. Eu bati, supliquei, mas eles me ignoraram, como se eu fosse um mendigo na porta da sé de Lisboa. E assim começou o exílio. 3 anos de nada. 3 anos em que Lisboa, a minha cidade, se tornou uma prisão de indiferença. Eu aluguei um quarto minúsculo no bairro Alto, com paredes que ecoavam os gemidos dos turistas e o fado dos bêbados. Pagava as contas com bicos de advogado freelance, redigindo contratos para imigrantes que sonhavam com cidadania mas acordavam com deportação. A família. Eles sumiram. Nenhuma chamada no Natal, nenhuma mensagem no aniversário. Eu via fotos nas redes sociais, tia Rosa em Cascais, bronzeada e rindo com um colar de pérolas que eu jurava ser da avó, tio António inaugurando uma extensão no armazém, brindando com Porto que era meu por direito. Os primos postavam stories de viagens ao Algarve, com legendas como família acima de tudo. Acima de tudo, menos de mim. Noites inteiras eu ficava acordado, o teto rachado me encarando como um olho acusador. Porquê? O que eu fizera? Eu remoía, como um cão roendo um osso seco. O avô me avisara, eles vão trair-te, João. O sangue Mendes é veneno para os fracos. Eu achava que era paranoia de velho. Mas agora, no silêncio do meu quarto, eu via, era profecia. A traição não era só o testamento, era algo mais profundo, uma ferida aberta que sangrava segredos. Eu comecei a sonhar com ele, o avô surgindo das névoas do Tejo, com uma carta na mão, sussurrando, procura no porão, rapaz. Onde o vinho azeda. Eu resisti por meses. Tentei seguir em frente, saía com amigos casuais nos bares do Cais do Sodré, bebendo gin tônica até o esquecimento, flertando com raparigas que me olhavam com pena nos olhos. Conta-me da tua família, diziam elas, e eu sorria, mentindo, são normais, como todos. Mas à noite, o vazio me devorava. Eu emagrecia, os ossos saltando sob a pele como galhos secos no Alentejo. A raiva crescia, não como um fogo selvagem, mas como uma brasa lenta, aquecendo o ódio até ele derreter minha sanidade. Um dia, no outono de 2023, eu quebrei. Caminhei até Belém, o vento do Atlântico chicoteando meu rosto como um tapa de tia Rosa. A casa estava lá, imponente com seus azulejos reluzindo ao sol poente. Eu me escondi no jardim morado, esperando a noite cair como uma cortina de veludo negro. O portão dos fundos rangeu, eu o forcei com uma barra de ferro que comprara num ferro velho de Alcântara. Entrei no porão pelo alçapão escondido atrás de barris de vinho empoeirados. O ar era úmido, cheirando a mofo e traição, as teias de aranha tecendo véus sobre garrafas esquecidas. Eu revirei tudo, caixas de documentos amarelados, fotos desbotadas de família em festas de colheita no Douro. Nada. Até que, num canto escuro, atrás de uma pilha de livros de contabilidade falsos, eu percebi, porque os números não batiam com as declarações de imposto que eu vira anos antes, encontrei uma caixa de lata enferrujada, selada com cera vermelha como sangue seco. Meu coração martelou. O selo tinha um monograma do avô, MM, entrelaçado como vinhas. Dentro, uma carta. Não uma, mas várias, amarradas com fita preta. A primeira, datada de 2019, na caligrafia trêmula dele, João, meu sangue. Se estás a ler isto, é porque os lobos me cercaram. Eles roubaram o armazém, não com mãos, mas com mentiras. O teu tio António falsificou documentos para desviar lucros para a Espanha, durante a crise. Rosa sabia, e encobriu por uma fatia do bolo. O testamento. Eles o alteraram, filho. Usaram o meu remédio para me drogar, assinaram em meu nome. Mas há provas, gravações, extratos bancários escondidos no cofre do banco em Lisboa. Vinga-me. Não por ouro, mas por honra. O Mendes não se curva. Eu caí de joelhos no chão frio do porão, a carta tremendo em minhas mãos como folhas ao vento do Tejo. Honra. A palavra ecoou na minha mente, afiada como a lâmina de uma navalha. 3 anos de exílio, de fome emocional, de noites em que eu me perguntava se valia a pena viver sem raízes. E agora, isso, uma teia de roubo, falsificação, traição familiar que cheirava à podridão mais profunda que o fado de Amália. Eles não me ignoraram por acaso, me baniram para calar a voz do avô que ainda sussurrava em mim. Saí dali ao amanhecer, a caixa debaixo do casaco, o coração um tambor de guerra. Lisboa acordava devagar,
os padeiros acendendo fornos com cheiro de pão quente, mas para mim, a cidade era um campo de batalha. Eu não choraria mais. A dor se transformara em algo afiado, lógico, implacável. 3 anos de silêncio. Eu os faria gritar. O segredo não era só do avô, era a minha arma, forjada no fogo da humilhação. E a vingança? A vingança seria um vinho fino, servido gelado, para que eles sentissem cada gole queimar até a alma. Naquela manhã, sentei-me num café na Praça do Comércio, o sol batendo forte no mármore como um juiz impiedoso. Abri o laptop, um traste velho que eu consertara com peças de sucata, e comecei a traçar o plano. Primeiro, as provas. A carta era o começo, mas o avô mencionara gravações e extratos. O banco era o BPI, na Rua Augusta. Eu lembrava o cofre do número 47, chave que o avô me mostrara uma vez, brincando, para emergências, rapaz. Emergência era agora. Dirigi-me ao banco ao meio-dia, o suor escorrendo pelas costas apesar do casaco pesado. O gerente, um homem de meia-idade com gravata frouxa, me olhou com desconfiança. Preciso de autorização, Sr. Mendes. Eu sorri, o sorriso do advogado que eu me tornara. Meu avô deixou instruções. Chave 47, cofre familiar. Ele hesitou, mas o nome Mendes ainda carregava peso em Belém. 10 minutos depois, eu segurava um envelope pardo, fitas cassete antigas, etiquetadas com datas de 2018, e maços de extratos bancários mostrando transferências para contas offshore em Andorra. Vozes na fita: Tio António, Rocco, Manuel, assina isto, é só um empréstimo. E o avô, fraco: não. Isso rouba o João. Risos abafados. Rosa: ele é um peso morto, mano. Deixa-nos cuidar. Meu estômago revirou, mas a raiva solidificou-se como ser endurecendo. Eu gravei tudo num pendrive, digitalizando as fitas num estúdio barato no Bairro Alto. Agora, o próximo passo: confrontar, mas não diretamente. Não ainda. Eles esperavam que eu sumisse, que o exílio me quebrasse. Em vez disso, eu os cercaria como as muralhas de Lisboa cercam o castelo de São Jorge, devagar, invisível, até o cerco fechar. Comecei com as pequenas picadas. Uma carta anônima para o fisco em Lisboa, anexando cópias dos extratos com transferências não declaradas. Fraude fiscal. Investiga família Mendes. Eu enviei de um correio em Setúbal, longe o suficiente para despistar. Dias depois, vi nas notícias locais: inspeção ao armazém de vinhos em Belém por suspeita de evasão. Tia Rosa postou no Facebook: burocracia portuguesa, sempre a complicar. Mas eu via o pânico nos comentários apagados. Então, o tio António. Eu hackeei sua conta de e-mail, nada sofisticado. Só um phishing simples disfarçado de fatura de fornecedor de peixe. Dentro, e-mails para um advogado em Madrid: preciso de mais tempo para lavar o dinheiro da venda falsa. Eu vazei para um jornalista freelance que eu conhecera no Chiado, um tipo chamado Rui que odiava corruptos. História exclusiva, eu disse. Uma semana depois, o Correio da Manhã estampava: comerciante de Belém envolvido em lavagem de capitais. O tio negou, mas o armazém foi lacrado temporariamente. Eu ri sozinho no meu quarto, o som enquanto vazio. Mas a dor ainda latejava. À noite, eu caminhava pelo Tejo, as luzes de Cristo Rei pescando como olhos acusadores do outro lado da água. Porque eles me odiavam tanto? Eu era o neto, o órfão que o avô salvara do nada. Sonhos me atormentavam, o acidente dos pais, o carro capotando na serra, e vozes sussurrando: foi culpa tua, João. Tu pediste para irem buscar o bolo rei. Culpa. Eu tinha 10 anos. Mas a família plantara a semente, regando-a com olhares de reprovação nas missas de domingo. Eu mergulhei mais fundo. Contratei um detetive particular, um ex-polícia de Faro chamado Vasco, com cicatrizes de brigas de bar e um faro para mentiras. Quanto? Ele grunhiu no telefone. O que for preciso, respondi. Ele investigou por um mês, relatórios sobre Rosa vendendo joias da família no mercado negro de Porto, António com uma amante em Cascais, financiada pelo desvio, os primos, cúmplices mudos, herdando pedaços do bolo envenenado. E o golpe final, o testamento falsificado num notário corrupto em Oeiras, assinado com tinta que o avô mal conseguia segurar, sob efeito de sedativos que Rosa administrara, por piedade.
Vasco me entregou o dossiê num envelope grosso, num café em Alfama, com o fado de Marisa ao fundo. Cuidado, rapaz. Isso é dinamite. Eles vão te caçar. Eu assenti, os olhos frios como o aço de uma navalha. Dinamite. Não. Era justiça, servida fria como o vinho verde do Minho. O plano se formava na minha mente como um quebra-cabeça de azulejos, cada peça encaixando com precisão cruel. Eu os reuniria, não com ódio gritado, mas com a frieza de um cirurgião. Uma reunião de família, disfarçada de reconciliação. Eu enviaria convites, descobri algo do avô. Venham à casa em Belém, dia 18 de dezembro. Pelo sangue. Eles viriam, curiosos como gatos famintos, achando que eu era o tolo perdoador. Enquanto esperava, eu me transformei. Corri pelas colinas de Monsanto ao amanhecer, o suor limpando a fraqueza. Li tratados de Maquiavel no metrô lotado, sublinhando, é melhor ser temido que amado. E escrevi cartas, não para eles, mas para mim, desabafando a raiva que borbulhava como lava sob a crosta. Eles me mataram devagar, mas eu renasci das cinzas do Tejo. O dia se aproximava. Lisboa hibernava no inverno úmido, as luzes de Natal piscando nas ruas como falsas promessas. Eu preparei a casa, entrei de novo, dessa vez com uma cópia da chave que mandei fazer. Limpei o pó, acendi a lareira, pus garrafas de porto na mesa. No porão, instalei um projetor simples, ligado ao laptop com as gravações. O palco estava armado. Eles chegaram pontualmente, como abutres a um banquete. Tia Rosa primeiro, com um casaco de pele falso e perfume forte demais, tio António, suado apesar do frio, apertando a gravata, os primos, 2 rapazes magros e uma rapariga com olhos de cobra. João. O que é isto? Rosa perguntou, a voz melosa como melado. Eu sorri, servindo copos. Uma surpresa do avô. Sentem-se. O vinho desceu suave, e eu contei a história, a minha versão, editada para doer. 3 anos sem vocês. Pensei que era castigo pelo acidente. Mas não. Cliquei no projetor. A voz do avô ecoou na sala. Eles me traíram, João. Gritos abafados, choro de Rosa na fita, cala-te, velho. Os rostos empalideceram, copos tilintando nas mãos trêmulas. Vocês roubaram tudo, eu disse, calmo como o mar antes da tempestade. O armazém, a casa, a minha vida. E o testamento? Falsificado com mãos sujas. Provas na tela, extratos, e-mails, laudos periciais que Vasco arranjara. António se levantou, vermelho, mentiras. Tu és um louco. Eu ri, baixo e cortante. Louco. Eu sou o executor da vontade dele. Já chamei a polícia. Estão a caminho. Pânico. Rosa soluçou, caindo de joelhos, perdão, João. Éramos desesperados, a crise. Desesperados. Eu me inclinei, sussurrando, desespero não justifica veneno no copo do avô. Os primos murmuraram desculpas, mas eu os ignorei. Sirenes ao longe, azuis piscando pela janela como justiça finalmente acordada. Eles foram levados algemados, chorando promessas vazias. A casa voltou ao silêncio, mas agora era meu, o juiz anulou o testamento em semanas, devolvendo tudo. Eu fiquei na varanda, olhando o Tejo fluir eterno, o vento levando embora o cheiro de traição. Mas a vingança não parou aí. Não era só prisão, era desmantelar suas almas. Para Rosa, processei por fraude, tirando-lhe a casa de Cascais que comprara com o roubo. Ela acabou num apartamento apertado em Chelas, vendendo bijuterias em feiras. António perdeu o armazém, vendiu a um concorrente, e ele voltou ao peixe, fedendo a derrota. Os primos. Herdei suas partes, cortando-os como ervas daninhas. Eu reconstruí. Casei com uma pintora de Coimbra, comprei vinhas no Douro, plantei uvas que dariam vinhos fortes, como o avô sonhara. Mas à noite, ainda ouço a voz dele, vinga-me. E eu vingo, não com ódio, mas com a frieza de quem renasceu. Lisboa me ensinou, o sangue trai, mas a honra perdura. E eu, João Mendes, sou a prova viva disso.